A Moody's reduz, a agência de análise de rating, reduz as perspectivas do sistema bancário dos Estados Unidos para negativas, citando deterioramento rápido do ambiente operacional. Então, a Moody's, uma agência mundial, que analisa as coisas e coloca, isso é perigoso, isso aqui pode investir aqui, não tem perigo não. Tá falando que o sistema bancário dos Estados Unidos está se deteriorando rapidamente e reduziu para negativo. Tá perigoso o negócio. E realmente está perigoso, né? O colapso da semana passada veio. E nossa, então só para relembrar o que aconteceu, o Fed manteve a taxa de juros dos Estados Unidos por muito tempo em níveis baixíssimos. Aqui, o bond de 1 ano, o yield, 0,08%, e foi bater 0,01% somente em novembro de 2021. Então, durante toda a pandemia, não tinha yield. Você depositava dinheirinhos nos bancos, não rendia nada. E o bond americano, o bond é o título do Tesouro Americano aqui, não tinha nenhum rendimento. E aí, o que acontecia? Os bancos precisavam investir de alguma maneira. Eles receberam aportes, 40% do todo o dólar americano foi impresso nos últimos 2 anos. Isso aí você vem aqui no M2. 80% das moedinhas foram impressas nos últimos 2 anos. E aí precisa investir esse dinheiro. Chegou o dinheiro para os bancos, chegou o dinheiro para a população. E agora, o banco senta no dinheiro e faz o quê? Ele precisa investir. Aí ele vai procurar. Vamos investir no Tesouro Americano, já que ninguém está tomando empréstimos. E o título de 1 ano? Não rende nada. Rende 0,1. Não, muito pouco. Vamos para o título de 10 anos. De 10 anos? Sensacional. Começou a render mais aqui, ó. Logo de cara, 0,6. 5 vezes mais do que o outro título. E chegou a bater 1,7 em abril de 2021. E aí, vamos colocar uma média aí de 1% ao ano. Enquanto nos 10 anos. Então precisava travar aqui o título. E eles não esperavam que o Fed fosse aumentar a taxa de juros dessa maneira, de maneira absurdamente rápida. E como a taxa de juros começou a subir, e veja só, 3,7% praticamente ao preço de agora, eu já mostrei a vocês como essa conta é feita. Quando eles compraram esses títulos do Tesouro, o valor de face era 1 milhão, com vencimento em 10 anos. Isso significa que 1% todos os anos, no final dos 10 anos, você terá 1 milhão de volta. Então você paga 898 mil para comprar esse título. Entretanto, se você comprar o mesmo título hoje é 3,7% os juros. Temos aqui, 3,7% nessa região. Então, se o valor do título é a face que você recebe, 1 milhão em 10 anos, significa que você tem que descontar todo o rendimento. Então, 3,7% aqui, somado todos os anos, dará, no final, 1 milhão. Ou seja, você paga dos 696 mil. E aí, como houve uma corrida bancária, todo mundo tentando retirar dinheirinhos, uma vez que se você deixa o dinheiro rendendo nos títulos do próprio banco, não tinha um rendimento tão atraente quanto o próprio título do Tesouro. As pessoas começaram a fazer resgates. Vou deixar meu dinheirinho aqui no CDB do Banco dos Estados Unidos? Não, está rendendo 0,1, 0,2. Eu vou colocar diretamente lá no título do Tesouro Americano. Só que quando eles pediam o resgate ao banco, o banco precisava resgatar o que ele havia investido do seu dinheiro. Então aqui, se eles pagaram em torno de 900 mil, eles vão precisar vender esse título no mercado secundário. E aí, como tem a marcação a mercado, eles estão vendendo com 200 mil de prejuízo cada título. E houve uma corrida bancária, todo mundo sacando, e os bancos perdendo dinheirinhos. Tanto que Silvergate teve 1 bilhão de prejuízo quando isso aconteceu, porque houve o colapso da FTX, todo mundo ficou com medo, e era um banco amigo das criptomoedas. Olha só, o banco amigo das criptomoedas, vamos tirar nosso dinheiro de lá. Começaram a sacar, eles haviam investido muita grana em títulos, e aí perderam na marcação ao mercado. Aconteceu a mesma coisa com o Silicon Valley Bank, que foi o fechado no final de semana. Causou toda essa complicação, o SDC perdeu o PEG porque havia 3 bilhões de dólares dentro desse banco e o caos reinou. Então aqui a marcação ao mercado derrubando os Estados Unidos. Parece que eles não aprenderam como isso funciona. Não tinham uma elevação de taxa de juros. Aqui temos a inflação, mas se a gente pega estatísticas, eles não são de aumentar tão cruelmente as taxas. Veja, por muitos e muitos anos, desde 2009 até 2015, taxa de juros em 0,25, não aumenta. Então eles acharam, olha só, não vai aumentar. E ainda continuou por mais alguns anos em 0,25 e do nada disparou para quase 5%. Esse é o maior aumento desde a quebra do mercado lá em 2008, né? A última vez que estava assim foi em 2006, aí quando começaram a reduzir os juros, veio a quebra em 2008. Ou seja, eles não estão acostumados com marcação ao mercado, não trabalham aqui no Brasil. Alguns anos atrás, você fazia uma marcação ao mercado muito fácil nos títulos. Sempre
Você compra o título quando tá batendo máximas históricas, a época da Dilma tava em máxima, você ganhava lá 14, 15%. E aí quando começa a correção, quando o Banco Central, vamos baixar a taxa de juros, mantiveram por muito tempo a taxa de juros em 2%, o que acontecia? Marcação mercado positiva para quem fez isso. Só que nesse caso, é uma marcação ao contrário, porque agora a taxa está subindo, e se você marcou o preço quando estava com a taxa baixa, vender com a taxa alta, você perde. E a economia americana está perdendo. E é por isso que a Mod está dizendo: deterioração. Se as pessoas tentarem sacar os dinheirinhos do banco, não haverá dinheirinhos e o colapso reinará. E temos aqui, só para a gente terminar com esses escândalos, o BD, João BD, sua administração, não permitiu que o Silicon Valley Bank, que foi o banco fechado no final de semana, fosse vendido para estrangeiros. Ele preferiu nacionalizar o banco e ainda culpar o Trump pelo colapso, né? Não sei se vocês viram essa notícia, mas a briga é: em 2015, alguns anos atrás, o Trump revogou 2018 eu acho, revogou uma lei que equiparava todos os bancos pequenos, aos bancos grandes. Então, para ser um banco de porte acima de 50 bilhões, já era um banco considerado de porte grande, elevado. E aí, ele aumentou para 250 bilhões. Então, até 250 bilhões, não precisava seguir todas aquelas regras. E isso abriu mais economia. E não focou somente no oligopólio, somente nos grandes bancos. Fazendo dessa maneira, reduzia toda a burocracia e os bancos começavam a ter competição entre si. E aí, a quebra, segundo a quebra do Silicon Valley Bank para a administração do BD, é porque o Trump tirou essa lei. Olha só que loucura. Além disso, eles estão culpando as criptomoedas, que foram as criptomoedas que causaram esse colapso. Williams: Ogré, mas é certo esses 3,7 todo ano? Ou se cair a taxa, cai o rendimento também, e lá no final não recebe o que foi programado? Não. Quando você compra um título do Tesouro, né, um bonde como esse, você recebe o valor que você comprou. No caso, você comprou o título com marcação a mercado. Você pagou esse valor para receber esse. A face do título é 1 milhão. Então, para você comprar esse título, ele custa 1 milhão. O 1 milhão é o que você vai receber. Então, você compra ele com o deságio. Quanto que daqui 10 anos eu receberia? Eu receberia 1 milhão. Mas, então eu tenho que descontar os juros. Se eu marquei a taxa em 1%, então tira 1% todos os anos e veja quanto ele custa agora. Custa 898 mil. Então esse é o combinado. Se você esperar até o final, quem pagou 898 mil vai receber 1 milhão. E aí a taxa oscila. Quem está comprando agora vai comprar com essa taxa aqui de 3,7. Significa que você tem um lucro em relação ao outro. Se esse outro quiser vender, ele vai vender nesse valor aqui. Porque quem pagaria um valor mais alto para comprar um título? Então você vai vender no valor que o mercado está negociando nesse instante. Se você comprou, ficou paradinho, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai cair aquilo que foi combinado. Esse 1 milhão vai voltar para você, porque você marcou no 1%. Agora, você marcou no 3,7%, não interessa se caia para 1% novamente ou se suba para 10%, será esse valor também, 1 milhão. Então, o valor de fase do título sempre será 1 milhão e você compra ele pelo valor reduzido do ágio, reduzido dos juros. E é por isso que acontece esse descasamento. Se a pessoa não está acostumada, e parece que os bancos americanos não estavam acostumados com isso, levaram tudo à falência. Não que não houvesse o dinheiro, mas, por exemplo, não que houvesse uma quebradeira por, não tenho dinheiro no banco. O dinheiro existe, só que eles investiram de maneira errada e o dinheiro não está líquido. E se eles quiserem pegar, muitos vão estar no prejuízo. Por isso que tem aquele unrealized loss, né? O lucro não realizado dos bancos que eu falei na live de ontem. Em torno de não sei quantos bilhões lá, muita, 600 bilhões de grana em unrealized loss. Foi 90% a ação do Fed e 10% a ação do Silicon Valley Bank. Bom, aqui a gente pode tentar... não tem essa de 90%, 10%. O Fed realmente foi cruel. E o banco foi estúpido. Então vamos lá. Tão fácil de ver o que aconteceu aqui. A impressão imprudente de dinheiro para evitar uma recessão, ou seja, o Fed começou a imprimir dinheiro loucamente, como mostramos no gráfico, no índice M2 aqui. M2, on a stock. Imprimindo loucamente, imprimiram 40% de todos os dólares que existiam na face da Terra foram impressos nos últimos 2 anos. Isso fez com que a inflação aumentasse. Se há uma nova oferta de dinheiros, as coisas começam a elevar de preço. Não que estão se valorizando, mas para readequar a nova oferta monetária que está em circulação. Um carro terá um valor de um carro em relação a uma casa.
Agora, com uma nova oferta de dinheiro, se um carro valia 10 e a casa valia 50, agora se tem 10 vezes mais, o carro vale 100 e a casa vale 500. Mantém a proporção. Simplesmente há uma readequação com a nova oferta monetária que foi colocada em circulação. Bom, essa impressão de dinheiro imprudente para evitar uma recessão, para evitar um colapso com a pandemia, causou uma inflação maciça. Impressão de dinheiro causa inflação, causa aumento dos preços. Agora vemos aumentos imprudentes das taxas de juros em tempo recorde. O Powell está metendo bronca aqui, está apertando o pé e aumentando a taxa de juros. Só que, com ele fazendo isso, tentando segurar a inflação que ele mesmo causou, ele está fazendo um colapso bancário, porque os bancos americanos, extremamente estúpidos e imprudentes. Se esse banco Silicon Valley, que não é um banquinho pequeno, é um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, fez isso, perderam dinheirinhos. O outro banco também, o Silvergate, fez isso também. Todos os bancos estavam fazendo a mesma coisa. E é por isso que as pessoas estavam até dormindo na porta do banco para retirar os seus dinheirinhos. Medo do colapso bancário. Tanto que a Moda está falando, o colapso pode acontecer. Não tem dinheiro nos bancos, eles não souberam trabalhar. Então aqui tem a ação do Fed, mas também tem a estupidez e ignorância dos bancos em relação a tudo isso. Ganância, precisam ser investigados. Aí essa pessoa está dizendo, arraste o Powell e a Yellen para o Congresso e não se detenha. Ou seja, aperte esses caras lá, veja o que eles estão fazendo. Será que eles estão a favor da economia ou estão jogando contra a economia americana? Fica essa a questão. Aqui para você ver que realmente aumentaram as taxas de juros de maneira extremamente rápida, esse gráfico mostra isso. A linha vermelha é o aumento de agora, 2022, 2023, o aumento extremamente agressivo e rápido nas taxas de juros. Em outras épocas, quando precisou aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, é um dos mecanismos que os bancos centrais utilizam para controlar o valor da moeda e também a inflação, é o aumento e a baixa de juros. Quando eles aumentam a taxa de juros, eles estão sugando a liquidez, estão reduzindo a economia fica mais devagar, já que ficou mais caro o custo do dinheiro, então é assim que eles fazem para controlar a inflação. Só que é muito rápido essa subida. Isso nunca aconteceu na história, sempre foi devagar. Ó, até 2015, 2018, foi devagarzinho essa subida. Em 83, 84, em 2004, 2006. Isso, 2004, 2006, na linha azul, foi pré-quebra mundial. E foi um aumento agressivo. Veja que o aumento de agora foi muito mais rápido e maior do que aquela época. Isso é o que eles estão fazendo agora. Por isso que o Fed é um grande responsável, mas também os bancos precisam ser investigados.